Você fez o login, né, com as suas credenciais. Daí você pegou ali o book de ofertas, né? Se eu não me engano, aqui o Isso. order book. A gente explicou mais ou menos o que é que era o book de ofertas. Extraímos informação de preço, você manipulou um pouco o JSON, e aí você fez aquela análise lá para ver retorno, volatilidade, né? E tudo. E aí chegamos no que a gente queria mostrar aqui hoje para vocês, pessoal. Basicamente, a análise técnica ela pode ser feita quase que inteiramente com a Cufflinks. A gente tem algumas bibliotecas no Python que são dedicadas para análise técnica, tá? A Cufflinks, a QuantMod, a TA, que depois o Arthur vai mostrar também. E eu escolhi basicamente a Cufflinks porque a Cufflinks ela é montada em cima da Plotly. Então, todo aquele arcabouço, todas aquelas funções que a Plotly nos oferece, você pode usar. A Cufflinks ela utiliza a Plotly, né, para fazer aqueles gráficos interativos e fica muito bacana para se fazer análise técnica com a Plotly. Então, ou com a Cufflinks, tá? Ah, os métodos mais importantes da Cufflinks, eles estão relacionados a ferramentas ou funções de análise técnica. Então, a gente sabe que na análise técnica você tem médias móveis, né? Simple Moving Average. Então, você tem uma função add SMA, né? Simple Moving Average, para isso. Você tem uma função, na verdade um método, né? Você tem um método para índice de força relativa, que é o RSI. Você tem para bandas de Bollinger, tem para adicionar volume, o MACD, que é o Moving Average Convergence Divergence, convergência e divergência, tá? E dentre outros, vocês vão ver aqui no nosso código que aqui tem praticamente todos os métodos que são possíveis adicionar e se trabalhar com a Cufflinks, tá? Primeira coisa que a gente ia trazer é esse plot dinâmico aqui para vocês verem os candles, tá? E mais uma vez, como a gente está trabalhando em cima da Plotly, né? Mais uma vez, a Cufflinks trabalha em cima da Plotly. Isso aqui é tudo dinâmico, pessoal. Então vocês poderiam fazer um zoom aqui, pegar um período específico e ver os candles daquela data, tá? Para voltar aqui é Reset Access. E aí, ó, vamos ver aqui um zoom só nos últimos dias e a gente consegue ver isso. Para a gente fazer o uso da Cufflinks propriamente dita, a gente precisa criar um objeto chamado QuantFig. Tá? QuantFig, eu passo aqui, né, a biblioteca Cufflinks, passo a função QuantFig, passo o DataFrame, tá? Passo um título, e o que é que essa QuantFig vai fazer? Ela vai identificar dentro desse DataFrame aqui, que é esse DataFrame que o Arthur criou aqui em cima, que tem Open, High, Low e Close, ele vai identificar o que é o que, certo? Porque para você criar um candle, você precisa saber onde foi a abertura, onde foi a máxima, onde foi a mínima, onde foi o fechamento. Então, para isso que a gente usa essa função QuantFig, tá? Então, eu vou criar minha QuantFig e vou chamar ela de QF. Executo isso aqui. E aí, o que é que a gente pode fazer? Com essa QuantFig, você pode brincar e adicionar todos os métodos que você quiser. Então, a QuantFig pura, ela vai ser basicamente isso. Vai ser um plot com os candles. Se eu quiser adicionar bandas de Bollinger, o que é que eu faço? Eu pego o meu QF, né, minha QuantFig, passo o método addBollingerBands e aí eu ploto. O que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou simplesmente pegando esse gráfico aqui, que já está criado, esse gráfico aqui em cima, e estou adicionando bandas de Bollinger. Então, executando isso aqui, nós temos as bandas de Bollinger. Aqui, eu estou fazendo um pouco diferente. Eu estou adicionando o índice de força relativa, que é esse add RSI. Apenas isso, por enquanto. Índice de força relativa. E a gente vai ter isso daqui. Aqui eu estou adicionando apenas o MACD, que se eu não me engano são Moving Averages de 12 e 26 Volume. períodos, certo, É, Arthur? Eu imagino que seja por é, causa da indicação aqui. isso. O indicador é convergência e divergência, né? Subtrai a média a mais antiga da mais nova, né? E através dessas divergências ele tenta estabelecer pontos de entrada de compra e venda. Perfeito, perfeito. E aqui, por fim, eu estou adicionando Simple Moving Average, e aí você precisa passar para ela quantos períodos
você quer. Tá? E aqui nesse caso eu passei 10 e 20 períodos. O pessoal da análise técnica gosta bastante de falar que quando você tem uma média móvel mais curta atravessando a mais longa, seria uma oportunidade ou para compra ou para venda, certo? Dependendo de onde ela Isso. romper. Então seria assim que você poderia determinar isso aqui usando a Cufflinks. Eu coloquei um adendo aqui também com relação a volume, mas por que que eu não vou mostrar aqui? Porque nesse data frame que o Arthur obteve lá da Binance, se vocês repararem aqui, eles não têm volume, reparem, né? Eles têm tem a abertura, máxima, mínima e o fechamento. Como não tem volume, não faria sentido eu chegar aqui e adicionar, né, esse método aqui, add volume, porque eu não tenho informação de volume no data frame. Caso vocês estejam trabalhando com data frames que vêm do Yahoo Finance ou eventualmente de outro lugar, né, sobre ações e renda variável, vai ter volume. Então vocês podem adicionar isso aqui sem medo. O que é que isso vai fazer? Basicamente vai pegar esse gráfico aqui e vai colocar uma barra ali embaixo descrevendo o volume diário. Tá? Então é uma boa também, caso vocês gostem de operar com volume.